Vamos acompanhar mais um pouco do discurso do ministro Gilmar Mendes na cerimônia de posse de Barroso. Vamos lá. De Bonn. A atual ordem constitucional brasileira de 88 também sabe se defender. Seja de golpismos explícitos, seja de erosões autoritárias, como aquela sistematicamente conduzida em 2022 contra o sistema eleitoral brasileiro. A escolha do alvo mostra método, não nos enganemos. O ativo mais caro ao sistema eleitoral de qualquer Estado-nação é a confiança. Períodos ditatoriais usualmente são antecedidos por uma crise de confiança, inoculada exatamente pelas forças políticas autocráticas. Minar a confiança no nosso sistema eleitoral é, propriamente, minar a Constituição de 88. Esse retrocesso não pode e não poderia ser admitido. A justiça eleitoral, como sabemos, não foi uma invenção de magistrados ávidos por protagonismo. Foi, isso sim, a solução construída pela classe política brasileira para superar o estado de absoluta falta de confiança no sistema eleitoral da Primeira República. Ao tempo, o que decidia mesmo era o bico de pena. Páginas inteiras da lista de comparecimento assinadas por um mesmo punho. A fraude sequer ficava entre os vivos. Pleitos acirrados eram decididos pelos votos espirituais, eleitores há muito falecidos. Em 1897, o senador Almeida Barreto, da Paraíba, resumiu de forma jocosa, porém verdadeira, qual era o estado da arte. Não há eleição melhor, nem há atas mais bem feitas do que aquelas que se fazem com todo sossego, de portas fechadas, clandestinamente, na casa dos fazendeiros. Dá-se o voto a quem se quer e assim se entra para o Senado. Não há nada de melhor. Não existia fiscalização conduzida por um ente imparcial. O abuso de poder político, econômico, reinava, e com ele a violência. José Murilo de Carvalho nos dá o exemplo eloquente da eleição presidencial de 1910, travada entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Talvez a única que tenha havido realmente disputa. Apesar de 20% da população da cidade do Rio estar habilitada a votar, o comparecimento às urnas foi menor que 1%. Os capangas dos candidatos faziam com que votar fosse algo perigoso. Quem tinha juízo ficava em casa. Mesmo quando o candidato realmente conseguia os votos, nem isso era certeza de posse. As comissões de verificação do Congresso chancelavam ou rasgavam diplomas, a depender do alinhamento do eleito com as forças oligárquicas dominantes. A Justiça Eleitoral venceu tudo isso. Uma criação da política, da boa política, tal como as duas medidas que mais retiraram pessoas da pobreza extrema, o Plano Real e o Bolsa Família. Não à toa, políticas protagonizadas por dois grandes estadistas, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A justiça eleitoral sempre foi motivo de orgulho nacional. Lembro-me bem de artigo de opinião produzido pelo presidente José Sarney, que nos honra aqui com sua presença, em 2000, no qual narrava com assombro o entrever o que se tornou a eleição presidencial norte-americana, à época a chamada disputa Bush versus Gore. Anotava o presidente Sarney nesse artigo. Cédulas, voto de cruz e outras velharias tornaram o processo eleitoral americano estrambótico.
aconselhou o presidente Sarney que aquele país olhasse para o Brasil, para ver como vencemos o emprenha-emprenha das urnas, como apuramos um resultado de forma limpa e célere. E dizia de forma muito feliz: caso persista a dúvida, chamem o Nery. Para aqueles que não sabem, era Nery da Silveira, presidente do TSE de então. O presidente Sarney aconselhava os americanos que chamassem o presidente do TSE brasileiro para solver aquela controvérsia. Como vimos recentemente, esse tipo de controvérsia persiste na grande nação irmã americana. Dúvida só não pode haver quanto à proteção à justiça eleitoral. É preciso que se tenha a mesma resolutividade demonstrada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando determinou a manutenção e autorizou a expansão do transporte público gratuito no dia das eleições, a DPF 1013. Espera-se de todos nós a resiliência demonstrada por Vossa Excelência, ministro Barroso, quando do exercício da presidência do TSE. Oportunidade em que desempenhou esforço memorável para que as eleições de 2020 2022 chegassem a bom termo, apesar de estarmos a vivenciar uma pandemia e, no meio dela, uma crise dos semicondutores. Exige de todos, não por último, a mesma acuidade com que Vossa Excelência conduziu na Justiça Eleitoral o combate à desinformação, especialmente durante a surreal discussão que se estabeleceu acerca do voto impresso. Os despudores antidemocráticos, por certo, desconheciam o fulgor republicano que emana deste plenário e que se concretiza neste locus sagrado, hoje ocupado por Vossa Excelência, a cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, onde já tiveram assento vultos jurídicos de grande significado. Certo do significado elevado deste momento é que, dias atrás, preparando-me para estas palavras, pude perceber que o destino não poderia ter sido mais generoso com nossa República. A posse de Vossa Excelência na presidência desta Corte representa galardão que coroa uma carreira jurídica de excelência. Com efeito, o ministro Luiz Roberto Barroso traz consigo uma trajetória de engajamento institucional e democrático desde sua formação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 1980, quando esteve imerso em um ambiente de fervoroso engajamento acadêmico e político, atuando no movimento estudantil e contribuindo para a fundação do Centro Acadêmico Luiz Carpenter. Desde 1982, segue sendo professor da instituição, onde se tornou professor titular de Direito Constitucional em 95. Reitera com orgulho que ser professor é sua ocupação principal, mesmo estando ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua dedicação ao ensino faz com que se mantenha ativamente engajado na produção acadêmica, irradiando conhecimento e inspiração a inúmeras gerações de estudantes. Tendo sempre demonstrado uma paixão irrevogável pelo direito constitucional, vendo-o como uma ferramenta transformadora na vida do país, no meio da década de 80, delineou seu primeiro trabalho de significativa relevância voltado à questão: por que não uma Constituição para valer? Indagava. Uma análise pioneira sobre a efetividade das normas constitucionais. Esse trabalho foi embrião de sua tese O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, sinalizando sua defesa de um direito constitucional normativo e não apenas programático, incentivando um diálogo mais intenso e enriquecedor entre o direito e a realidade social. A
perspectiva da efetividade da Constituição, delineada pelo ministro Barroso, não é apenas um avanço jurídico, mas também político, elevando o direito constitucional a um mecanismo eficaz de intervenção e modificação da estrutura social. Responsável por trabalhos acadêmicos que se tornaram o grande alicerce da teoria constitucionalista no Brasil, inicialmente sedimentado em seu artigo seminal, Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil, de 2005, buscou a perpetuação do seu desejo de concretizar um direito que vai além das palavras, um direito que respira, age e transforma. Boa tarde para o pessoal da rádio que se une à nossa programação. Bem-vindo e bem-vinda. Estamos acompanhando a posse no Supremo Tribunal Federal do ministro Luiz Roberto Barroso, com o discurso do ministro Gilmar Mendes. Acompanhe. A introdução desta teoria no Brasil representou avanço significativo no debate jurídico nacional, como já anotado, permitindo uma análise mais ampla e profunda sobre o papel da Constituição na realização de direitos fundamentais e na construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. Sua contribuição acadêmica também foi crucial para a criação do programa de pós-graduação em Direito Público da UERJ, um dos mais reconhecidos do Brasil, fomentando o desenvolvimento do direito constitucional brasileiro. Com sua propensão para a inovação e seu compromisso com a educação e a formação de novos juristas, tem sido um bastião da efetividade das normas constitucionais, trabalhando para que o direito constitucional seja, de fato, um meio de participação política na vida do país. Sua preocupação com a vida acadêmica e com a educação são um reflexo de seu compromisso com o futuro da nação, com o desenvolvimento do pensamento crítico e com a formação de cidadãos conscientes e participativos. Além de sua distinta carreira acadêmica, sua excelência, honrando as mais altas tradições da advocacia nacional, teve atuação forense pública e privada, espaço onde se notabilizou pela defesa intransigente dos direitos fundamentais. Como procurador do Estado do Rio de Janeiro, é de todos conhecida sua ativa participação no aprimoramento técnico da legislação estadual, com olhos voltados à defesa dos direitos humanos, numa perspectiva juridicamente revolucionária naquele momento. Sua atuação em conselhos e em comissões dedicadas à elaboração de propostas legislativas certamente está gravada para sempre na história institucional fluminense e brasileira. Nós mesmos fomos colegas de comissões em que escrevemos, por exemplo, o anteprojeto da Lei 9868, que continua a reger o controle abstrato entre nós. Ainda envergando a beca de causídico, o ministro Barroso patrocinou casos de grande repercussão perante o Supremo, defendendo pesquisas com células-tronco embrionárias, a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis heterossexuais e ainda a interrupção da gestação de fetos anencéfalos. Tenho certeza de que as palavras de Vossa Excelência, sustentadas daquele púlpito iluminado, ressoam até hoje na consciência jurídica nacional e servirão como base inescapável a todos aqueles que hoje e amanhã devotarem-se ao estudo do direito constitucional. A ratificar e coroar essa trajetória de mérito e dedicação, em 23 de maio de 2013, o ministro foi indicado para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Reverenciando a história desta augusta casa, o ministro Barroso tem se destacado por sua intransigente defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Não tenho dúvida de que a atuação de Vossa Excelência, tão serena quanto desassombrada, tão prudente quanto incansável, foi fundamental para a preservação da integridade do processo eleitoral. Digna de nota, igualmente, sua atuação decisiva na ADPF 709, protegendo os direitos dos povos indígenas durante a pandemia.
Na DPF 828, suspendendo reintegrações de posse em ocupações coletivas antigas durante o mesmo período. Na ADC 41, consolidando a constitucionalidade das cotas raciais em concursos públicos federais. Na esfera ambiental, o ministro Barroso proferiu decisões significativas, como na DPF 708, referente ao Fundo Clima, refletindo seu comprometimento com a preservação do meio ambiente e com o futuro sustentável de nosso país. Com atenções endereçadas a essa eloquente postura jurisdicional, sinto-me autorizado a prever que serão benfazejos os anos futuros que aguardam este Supremo Tribunal Federal durante a gestão de Vossa Excelência. Os jornais de hoje dão conta dos propósitos que sua presidência pretende imprimir por meio da atividade administrativa e judicante nesta casa. Entre outros, o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico e social sustentável, a prioridade para a educação básica e o investimento em ciência e tecnologia. Sempre defendi que o presidente do Supremo, mais do que um magistrado constitucional, é um verdadeiro representante de um dos poderes da República, estando, por isso, autorizado e mesmo convocado a dar eco aos objetivos e princípios constitucionais. Com essa convicção, cabe reconhecer que as virtudes demonstradas pelo ministro Luiz Roberto Barroso no passado, resolutividade, resiliência, acuidade, certamente marcarão a presidência do ministro no presente. O que muito conforta aos pares de Vossa Excelência, porque vivemos um tempo que requer compromisso inequívoco dos três poderes republicanos em favor da Constituição de 88. Será fatal para os poderes republicanos a dúvida e a hesitação. Stefan Zweig tem inspirado a interpretação para a derrota sofrida por Napoleão em Waterloo. Stefan Zweig, escritor conhecido suíço que morreu no Brasil durante a guerra, dizia ele: o infortúnio não se exaure no confronto com o Wellington, tem início no dia anterior, na má escolha de confiar a um militar sem brilho, o burocrático Marechal Grouchy, um terço de suas tropas, com o fim de perseguir o exército da Prússia, que aparentemente batera em retirada. As evidências concretas de que a tropa prussiana manobrava para juntar-se ao exército inglês não foram suficientes para Grouchy tomar a atitude correta, que era voltar de onde veio para formar com os homens de Napoleão. Nada de novo sob o sol, explica Zweig. O homem mediano tem fatal inclinação pelo que é fácil. Nem mesmo o chamado do destino é suficiente para que ele desista da solução ordinária. Faço votos que os poderes republicanos tenham na devida conta que nada será mais fatal agora do que escapismos e gatopardismos. Omissões aparentemente sábias retornarão como erros irreparáveis, porque as causas do autoritarismo ainda se fazem sentir. O tempo requer, por tudo isso, homens e mulheres de Estado. Tivemos imensa felicidade de contar com a ministra Rosa Weber na presidência durante o período mais crítico para a subsistência da Constituição de 88. Agora somos também abençoados com a posse do presidente Luiz Roberto Barroso. No instante em que a nau desta corte, mais uma vez, issa velas com o novo ministro ao leme, as palavras que acabo de oferecer a Vossa Excelência em muito distanciam-se, já que estamos a falar de navios, do negativismo do velho do Restelo, que amaldiçoa até os que inventaram a navegação. Ao contrário, essas linhas dizem muito mais com o tom do canto sexto dos Lusíadas, no qual é o poeta, por sua própria voz,
que passa em revista sua vida logo após escapar da morte em terrível tempestade e, com sinceridade, avisa que não há alternativa. Honras imortais e graus maiores só são amigos dos perseverantes e resilientes, dos que têm repulsa pelo caminho fácil. A história de Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, é lastro seguro da dignidade que marca a posse que ora participamos e, mais que isso, celebramos. Seja feliz.